Galerinha Kids, sejam bem-vindos ao terceiro dia, produção, terceiro dia do nosso desafio ecológico. Que delícia! Mas, gente, eu tava dando uma olhada no WhatsApp, quantas frases, quantos desenhos, quantos vídeos, quantas coisas legais e criativas que vocês estão mandando, hein? Então, de parabéns! Parabéns aos pais também que estão incentivando as crianças a participarem. Ai, galerinha, hoje a gente vai falar de uma coisa tão maravilhosa. Esse desafio ecológico poderia abordar vários assuntos, porque são inúmeros assuntos que falam sobre ecologia, né? Sobre o nosso planeta. Mas um em especial a gente não poderia deixar de falar, e é desse que nós vamos falar hoje, sobre a nossa flora, sobre o nosso verde, sobre as flores, sobre as árvores, sobre tudo que é maravilhoso, que eu gosto muito. E hoje também fiquem ligadinhos que no final do vídeo eu vou contar um segredinho para vocês, crianças, fiquem atentos. Pois bem, galerinha, as plantas são muito importantes para o meio ambiente. São essenciais para o equilíbrio do planeta Terra. Desempenham funções muito importantes. Como, galerinha, vocês sabiam que desempenham funções como o clima, a temperatura, a umidade do ar, o controle das chuvas, muita coisa importante. Sem falar que de nossas árvores também saem as madeiras para as construções, né? Bom, pessoal, a gente acabou de falar sobre clima, não é verdade? Então, falando sobre temperatura, vocês já ouviram falar no efeito estufa ou aquecimento global? É um dos assuntos, assim, mais falados ultimamente, não é verdade? Ou que tá fazendo muito frio, ou que tá fazendo muito calor, ou lugar que chove, ou lugar que não chove. Gente, isso tudo é consequência do aquecimento global. Tudo é envolvido com o aquecimento global. E o efeito estufa é um fenômeno natural. Sabe para que serve? Para garantir a temperatura adequada para nós aqui na Terra. Se isso não existisse, ou a gente ia queimar de muito calor, ou a gente ia congelar de muito frio. Mas olha só, depois, agora vocês prestem atenção em mim. Depois vocês peguem um cobertor, façam essa experiência comigo. A gente vai usar esse cobertor como se fosse o efeito estufa, pra gente entender na prática o que é isso. Olha só, o efeito estufa pode ser comparado com este cobertor, que envolve a Terra. E o cobertor, nesse caso, está aqui me envolvendo. Ele protege a Terra. Só que, gente, se isso aqui tiver, assim, desequilibrado, o que vai acontecer? A gente vai ficar muito quente. E se isso aqui tiver desequilibrado também, o que vai acontecer? A gente vai passar frio, a gente vai congelar. Galerinha, nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes e poluição e tudo que se fala sobre isso, que é o que o ser humano faz, porque nós seres humanos às vezes só fazemos coisas erradas, aumentaram muito a concentração desses gases na atmosfera. Com isso, a camada de gases ficou muito grossa e passou a segurar mais raios solares. E o que está acontecendo? Principalmente quem mora em Sertanópolis, sabe? Calor, muito calor. E os efeitos do aquecimento global são horríveis, galerinha. Aqui na nossa cidade, nós estamos passando por um momento delicado. Principalmente os agricultores estão reclamando muito. O que é? A seca. Aqui na nossa cidade está sem chover. Em outras cidades chove demais. Quem já viu que lá em São Paulo alaga tudo, não tem para onde escorrer a água e vira aquele rolo? Sem contar vários animaizinhos, galera, que estão em extinção. É muita coisa, gente, que tá acontecendo. Em lugar muito frio, outro muito calor, muita chuva, pouca chuva. Tá tudo muito desequilibrado devido ao aquecimento global. E nós, seres humanos, somos os maiores causadores disso. Mas, tia Jujuba, o que as árvores e as plantas têm a ver com isso? Galerinha, as plantas e as árvores
vocês já aprenderam, ainda vão aprender em ciências, né? Na matéria de ciências lá na escola. São fundamentais na luta contra os gases do efeito estufa. Sabem por quê? Elas ajudam a diminuir, galerinha, porque elas realizam a fotossíntese. Capturam os gases do efeito estufa e liberam oxigênio limpinho pra gente. Olha, que coisa genial! O Senhor preparou tudo tão perfeito que as plantas têm exatamente um papel maravilhoso na natureza e pra nós. Na sua casa tem plantinha? A mamãe gosta de plantinha? Normalmente as vovós adoram plantinhas. Eu também gosto de plantinhas. Agora que eu tô aprendendo a cuidar, então, que tô desenvolvendo mais amor por isso. Que tal você ter mais plantas na sua casa? Que tal você plantar uma árvore no seu quintal, na sua calçada? Ah, galerinha, é tão gostoso a gente andar nas calçadas que tem árvores, né? Quando a gente tá passeando pela nossa cidade, passa por alguma calçada que não tem árvore, gente, é um calor asfixiante, a nossa cidade é muito quente. Vocês sabiam que no nosso município tem um lugar que eles doam mudinhas de árvore? Sim, e é de graça, galerinha, não precisa de nenhum dinheirinho. É lá perto do Matadouro Municipal. Lá indo pra 1º de Maio, pra Ponte Caída. É lá, os papais e as mamães devem conhecer este lugar. Lá, galerinha, tem as árvores prontinhas assim, mudinhas, só para plantar na sua casa, na sua calçada. O nosso município, ele faz isso. Então, fica aí a dica, hein? Bom, agora nós vamos fazer uma coisa muito legal. Quem gosta de mexer com terra? Eu! Quem gosta de mexer com água? Eu! Com plantas? Eu! De fazer coisas bem legais, artesanatos, criações e usar a criatividade? Eu! É o que nós vamos fazer agora. Lembra que semana passada a tia Jujuba pediu para vocês guardarem uma garrafa PET? Corre pegar a garrafa PET que a gente vai usar agora. Corre lá, pega a sua garrafa PET e alguns materiais que eu vou pedir pra vocês. Olha só, a gente vai precisar da garrafa PET, a gente vai precisar de tesoura e a gente vai precisar de cola. Corre pegar, galerinha, vamos! Mãos à obra? Galerinha, papai e mamãe, vocês terão uma responsabilidade essa semana. Na secretaria da igreja estará disponível esse kit para as crianças. Sim, as crianças vão plantar sua própria plantinha em casa. A tia Jujuba vai explicar o passo a passo. Então, papai e a mamãe corre na secretaria da igreja buscar o kit para as crianças, ok? Estará disponível lá na secretaria da igreja. Bom, nós vamos plantar essa florzinha, galerinha. Vamos colocar a mão na massa agora. Essa florzinha, olha só que gracinha. Ela se chama Érica. Olha que flor chique, ela tem até nome. Ela tem origem brasileira e gosta de sol. Então essa plantinha não pode ficar na sombra, galerinha. Ela gosta de sol e de calor. É uma florzinha muito fácil de cuidar, excelente para ter em casa e ela sempre tá florida para alegrar o seu ambiente. Bom, eu disse que eu iria guardar um segredo com as crianças, não é isso? Pois bem, chegou a hora do nosso segredo. Crianças, eu preciso que agora vocês peçam pra mamãe sair da sala. Fala, mamãe, sai da sala, dá licença que eu vou ter um papo com a tia Jujuba e as mamães não podem ouvir o que eu vou falar agora. Vai, mamãe, vai lá esquentar a janta, vai lá arrumar alguma coisa. Corre lá, mamãe, depois seu filho ou filha vai chamar você de volta. Pronto? A mamãe já saiu daí? Beleza. Crianças, esse próximo mês que está chegando, o mês de maio, é o mês que a gente comemora o dia do quê? O Dia das Mães. E essa florzinha que nós vamos preparar, que nós vamos plantar, nós vamos dar de presente para as nossas mães.
mas a gente vai fazer de conta pra elas, assim, não saberem, pra fazer de conta, pra elas não verem o que a gente tá fazendo, pra ser uma surpresa. A gente vai falar que a gente vai plantar essa florzinha pra deixar em casa, mas na verdade, nós vamos dar pra elas no Dia das Mães. As mães amam flor, viu? Porque eu conheço uma mãe que ama flor, uma mãe lá que tem 3 filhos que ama ganhar flor. Toda mãe gosta de ganhar flor, viu, galerinha? Então é o nosso segredo, ó. Zíper na boquinha, não pode contar pra mamãe o nosso segredo, combinado? Então, galerinha, agora pode chamar a mamãe. Chama a mamãe aí, porque vocês vão precisar de ajuda. Certas coisas que a gente vai mexer aqui, a tia Jujuba vai deixar bem claro que é pros adultos fazerem e não as crianças. Porque, galerinha, a gente já falou isso várias vezes. Cada idade tem sua fase, vai chegar a fase de vocês mexerem com coisas perigosas. Portanto, a mamãe chegou aí, tem alguém pra te ajudar? Belezinha, vamos lá. Bom, a gente pediu, aliás, a tia Jujuba pediu semana passada pra vocês separarem uma garrafa PET. Essa garrafa vai servir de vaso pra nós. O que nós vamos fazer? Nós não. Os adultos vão pegar uma tesoura e vão cortar a garrafa PET. Cortar, isso, vai ficar 2 partes. Nós vamos usar a parte que tem um fundinho aqui. Adultos também façam furinhos no fundo pra gente não matar a nossa planta afogada. Já pensou a gente colocar água aqui, a água não ir embora? A planta vai ficar socorro, socorro, afogada. Então, muito bem, a gente vai cortar, os adultos vão cortar, vão fazer furinhos aqui e pra não machucar o bracinho de ninguém, olha que bela dica, mamãe, papai, vovó, titia, irmão que vai ajudar. Liga o ferro de passar, deixa ele bem quente e vai passando assim, ó. Que daí aquela partinha aqui da garrafa que fica mais áspera não vai machucar, ok? Vai dar um acabamento no nosso vaso. Feito isso, o que vai vir no nosso kit? A plantinha, a Érica, que tem até nome chique. Vai vir também a terrinha e vai vir alguns acessórios pra gente fazer uma decoração. Bom, primeira coisa, agora as crianças podem fazer isso. Não. Primeira coisa, vamos colocar um pouco de terra aqui no fundo, né, galera? Eu não sou muito boa, não, e eu também não sou profissional. Mas eu garanto, gente, que a nossa florzinha vai ficar linda e bem cuidada. A gente só não pode esquecer de regar durante o dia, né, gente? Depois eu vou dar uma dica pra você. A gente vai pegar lá a terrinha, as mães vão amar que a gente vai mexer com terra agora. Opa, quase caiu. E a gente vai colocar um pouquinho de terrinha no fundo do vaso. Ai, gente, que gostoso mexer com isso. Ai, eu tô gostando. Parece que é uma terra, essa terra aqui que o pessoal da produção arrumou pra nós, já é uma terra cheia de fertilizantes, é uma terra vegetal pra nossa plantinha crescer bem forte. Bom, colocamos lá a terra no fundo do vaso. Agora a gente vai colocar a florzinha. Pede pra mamãe cortar com uma tesourinha aí o plástico da florzinha pra gente tirar ela de dentro desse plástico. Vamos lá, vamos lá. Aê, eita, mas tem um mosquitinho aqui me atrapalhando. Mosquito, com licença. Bom, a gente abre o plástico, olha só. E nós vamos colocar a plantinha aqui dentro. Meu Deus, eu sou super desastrada pra essas coisas. Senhor Jesus, me ajuda agora, nesse momento. A gente precisa tirá-la daqui com muito cuidado, gente, senão vai despedaçar toda. Calma, calma. 1, 2, 3 e... Ai, Jesus. Ai, Deus, tá todo... Olha quanta raiz, gente. Calma, calma. Já vamos colocar lá no nosso vaso. Ai, que medo. Aí! Tcharam! Deu certo! Vamos colocar aqui dentro do nosso vaso. Eu nem quase tô fazendo bagunça. E vamos preencher com terra em volta, gente. Vamos lá. Nossa, calma, calma. Tem que colocar bem certinho assim, ó. Não pode faltar terra, tá, gente? Senão a nossa plantinha fica sem nutrientes. Aí, ó, gente, eu tô levando jeito pro negócio. Olha que gracinha. Tchanã! Muito bem. Então a gente vai colocar aqui mais terrinha até ficar completinho. Ai, que gracinha!
Agora a gente vai colocar um pouquinho de água, né, pra nossa plantinha crescer bem feliz e forte. Ai, nossa, eu tô amando isso. Eu vou fazer mais vezes, viu, gente? E vamos pegar... Deixa eu limpar minha mão. A decoração. Ai, que chique. Olha que chique. Olha, galerinha, pro nosso vasinho ficar bonitinho, a gente vai colocar essa fitinha aqui, ó. A cola. Lembra que a tia pediu a cola? Vamos colar. Calma, muita calma nessa hora. Depois, gente, no nosso WhatsApp, no nosso grupo do WhatsApp do Desafio Ecológico, vai ter disponível o passo a passo de tudo isso que eu tô fazendo aqui, tá? Para as crianças se lembrarem e fazer bem bonitinho assim, ó, do jeito que eu tô fazendo. Outra fitinha. Galerinha, vocês sabiam que esses materiais que a gente pegou aqui, que a produção providenciou, são todos materiais ecologicamente corretos? Ô, produção, vê se tá reto aqui. Tá reto? Ai, eu sou péssima nisso, tá bom? Aê. Cola aqui com a cola. Gente, eu fiz uma bagunça de terra aqui que vocês não estão entendendo, não. Na minha saia tá pura terra. Mas tá bom. E por último, tem até um negocinho pra gente fazer um lacinho. Olha a cor que ficou minha mão. Ai, que gostoso mexer com terra. Por último, a gente vai fazer esse acabamento com esse lacinho aqui. Ai, olha que fofo. Isso aqui é sisal, não é, produção? Sisal é feito do quê? Hã? Ah, é uma planta, eu não sabia. Pronto, gente, é ecologicamente correto o negócio e eu não sabia da onde que vinha. Depois a gente pesquisa mais sobre isso, né? Tá bom. Ah, que amor! Ficou muito fofa a nossa plantinha. Nossa Érica, tem até nome. Ah, galerinha, ó, cuidam bem da planta. Reguem todos os dias, de preferência na parte da manhã ou bem no finalzinho de tarde. Cuidem da planta porque a gente tem um segredo aí, vocês sabem qual. E agora vocês vão ficar com o nosso versículo de hoje. Um beijo, galerinha. Um beijo. Tô me despedindo por quê? Daqui a pouco a gente vai se ver no versículo de hoje. E fiquem ligadinhos. Esse é o desafio da semana, ok? Um beijo. Beijo de novo, tia Jujuba. Ainda vai continuar. Olhem só, galerinha. Aonde eu trouxe vocês. E olha que lugar maravilhoso. As imagens não serão das melhores porque eu não sei muito bem gravar e dessa vez a minha equipe não pôde vir comigo. Mas vejam bem que lugar lindo! Pois bem, galerinha, hoje eu vim aqui neste lugar diferente para compartilhar com você um aprendizado. Olha, galera, é o mar, a praia. Olha que coisa mais linda, que barulho maravilhoso dessas ondas. Como o Senhor Deus, nosso Criador, criou tudo tão perfeito. Estou aqui admirada com tanta beleza. O Senhor é muito bom para nós. Mas não para por aí não. Ai, gente, vocês viram que lugar maravilhoso que eu estou? É porque daqui veio um ensinamento para mim perfeito. Vocês repararam que as ondas do mar, ó, lá atrás, elas vêm e voltam. Vêm e voltam. Vocês repararam nisso? Para quem nunca conheceu a praia, olha só que coisa mais linda lá atrás, ó. Que lindo! Galerinha, sabe o que isso me diz? Lembra aquela plantinha que nós plantamos e estamos cuidando durante a semana, que até tem uma surpresinha aí? Então, aquela plantinha, ela sai do lugar? Não, ela fica paradinha lá dentro do vasinho dela. As árvores também. As árvores saem do lugar? Elas saem, vão passear ou vão para algum lugar? Não, galerinha. E o mar? O que o mar faz? O mar vem e volta, vem e volta. Mas, tia Jujuba, o que tem a ver o mar e as plantas? Hã? Tem tudo a ver, galerinha. Sabe qual é o maior aprendizado? Que o Senhor é a nossa rocha, que não devemos ir e voltar na presença de Jesus. Devemos estar debaixo da provisão do Senhor e da graça e o mais importante, na presença dele
todos os dias, todos os minutos, orando constantemente, nos alimentando da palavra, igual a plantinha. A plantinha é firme, não sai do lugar. O mar, ele vai e volta. O que você quer ser hoje? O mar que não fica no mesmo lugar? Ou você quer ser igual às árvores e às plantas, que se enraizam naquilo que faz bem para elas? Afinal de contas, é da terra, das raízes, que elas tiram todos os nutrientes para sobreviver. E nós, estamos nos alimentando do certo? Sim, galerinha, devemos nos alimentar do Senhor, nos fixar na rocha que Ele é. Então, vamos lá repetir o nosso versículo de hoje? Está em Salmos 18:2. O Senhor é a minha rocha. Salmos 18:2. O Senhor é a minha rocha. Galerinha, o mundo ao nosso redor pode estar desabando, mas se estivermos firmes na rocha que é Jesus, nenhum mal nos acontecerá. Então, vamos cuidar do nosso planeta na certeza de que nós estamos cuidando do nosso habitat, mas que aqui não é a nossa morada. Que mais lá na frente o Senhor vai cumprir todos os propósitos nas nossas vidas e nós estaremos festejando com Ele lá no céu. Mas vamos fazer a nossa parte aqui, ok? Bom, galerinha, durante a semana acontecerá um sorteio que vai ser divulgado no nosso grupo do WhatsApp. Fiquem ligadinhos, o desafio de hoje é: tire uma foto de você plantando ou cuidando da sua florzinha. Vamos ver se você é um bom agricultor, jardineiro ou se você sabe cuidar das plantinhas. Eu vou ficando por aqui, vou passear nesse lugar maravilhoso. Não se esqueça, você quer ser mar que vai e volta ou você quer ser plantinha enraizada na rocha que é Jesus? Salmo 18:2. Não se esqueça. Beijo, galerinha, até mais!